Jorge Amado havia se autoexilado na Argentina e no Uruguai nos anos de 1941 e 1942 para escrever a biografia do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Se eu não tinha espaço para estudar Jorge Amado com minhas alunas e meus alunos em sala de aula, eu sabia da dimensão da pesquisa e da possibilidade de integrar estudantes de graduação, de mestrado e de doutorado na leitura, organização e catalogação desses documentos, que não só permitiriam uma releitura da literatura engajada de Jorge Amado, esquecida nos programas de letras, como permitiriam o conhecimento da comunidade de destinos dos exilados políticos do período, através das correspondências, da vasta correspondência que faz parte desse material. Um corpus rico e amplo. Melhor seria considerar que organizado e disponibilizado para a pesquisa se tornaria, como está sendo, um trabalho de aprofundamento gradativo por meio de novos projetos, sejam eles de discentes ou de docentes, resultando dali ensaios, publicações, TCCs, dissertações e teses. Tenho, por exemplo, e quero aqui registrar, entre várias alunas que pesquiso comigo, uma pós-doutoranda da PUC Rio Grande do Sul, ex-orientanda de Maria Eunice Moreira, que tem vindo pesquisar mensalmente a presença do escritor e militante da Aliança Nacional Libertadora, e tão importante para a literatura de fronteira do Rio Grande do Sul, Ivan Pedro de Martins, um dos elementos mais significativos entre as 1.400 páginas. Desde ele analisando a obra, tem uma análise que ele faz da obra do Jorge Amado no período, a cartas, referências a ele em cartas, como ele emprestava o endereço para o Jorge Amado receber a correspondência. Então, agora em setembro, meu irmão foi dar aula em Montevidéu e foi lá na casa do Ivan Pedro, fez foto e mandou a foto para mim. Bonita casa, né? Ele era casado, o Ivan Pedro era casado com uma estancieira e ele permitia que entrassem clandestinamente, principalmente a coluna fez isso, e os exilados entrassem por dentro da estância da mulher dele, entrassem no Uruguai. Então, ele é uma presença muito forte. A Aline está pesquisando todas as referências que tem o Ivan Pedro de Martins no acervo. É esse contexto de pesquisa que datiloscritos, manuscritos, impressos de uma comunidade de destinos no exílio político entre 1941 e 1942, que a pesquisa passa a ser integrada. Dentre tantos documentos da vida literária e militante desse período, chama-nos a atenção, especialmente, os fragmentos da parte dos originais da biografia de Luiz Carlos Prestes, toda a sua história pessoal ligada ao Rio Grande do Sul, textos jornalísticos, pesquisas históricas, tratativas editoriais, correspondência com tradutores, palestras, recortes de jornal, rascunhos, notícias. O tradutor dele era um militante da Aliança Nacional Libertadora, um prestista, chamava Pompeu Borges. Porque o Jorge Amado fez a biografia do Prestes em português e o Pompeu Borges, mesmo sendo brasileiro, ele fez em espanhol, porque no Brasil não podia publicar a biografia do Prestes, né, por causa da censura. Então ela foi primeiro publicada em Buenos Aires. Qual era a intenção? Era disseminar o herói Luiz Carlos Prestes, porque o objetivo da biografia era a construção de um herói, para que ele fosse bastante conhecido na América do Sul, e a partir desse conhecimento que ele teria, ele seria libertado, porque ele estava preso no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana. Então era um movimento latino-americano pela libertação do Prestes, e para o Partido Comunista a grande motivação era a biografia que o Jorge Amado escreveria sobre ele. Porque o Jorge Amado, nessa época, tem 29 anos, mas ele já tem, eu acho que, uns 6 livros publicados.
Ele começou a escrever muito jovem, ele já tinha uma carreira sólida, né? E a correspondência do Jorge Amado, que a gente não tem as cartas do Jorge Amado, né? A gente tem as cartas do tradutor. É muito bonita a correspondência do Pompeu Borges com o Jorge Amado, porque tem toda uma amizade afetiva, ideológica, todas as tratativas pela tradução e depois questões pessoais que eles tiveram envolvidos, né? E são cartas escritas manuscritas, a lápis, um trabalho muito bonito. E como que a gente descobre? Por isso que o título é Parabólica Marás, né? Essa coisa da internet também. As cartas que a gente tem no acervo, elas praticamente todas são, os personagens e pessoas são tratadas por pseudônimo, por causa da censura, né? E a gente não sabe, é Caro Palma, Caro Juan, Caro Tourinho, assim, a gente não sabe quem são essas pessoas, então a gente vai tentando entender, lendo a história do Partido Comunista no período e tal. Mas tem cartas que é assim, Caro Campeão. Algumas cartas por campeão. E daí dá um abraço no Jorge Amado, diga para ele que a coisa aqui no Brasil está difícil e tal. Aí a gente começa a entrar, isso eu devo muito às minhas orientandas também, eles começam a entrar na internet, Aí, de repente, assim, Pompeu Borges, que é o tradutor dele para o espanhol, elas descobrem que existe até hoje um campeonato de xadrez Pompeu Borges. Que ele foi campeão de xadrez, né? E daí a gente começa a reler as cartas e a gente descobre que o campeão comunista ali das cartas é o Pompeu Borges. Então a gente tem as cartas assinadas pelo Pompeu Borges e as cartas para o campeão ou assinadas pelo campeão. Porque no meio comunista ele era tratado por campeão, por causa dos campeões, né, pelos campeonatos de xadrez, que ele já fazia parte e que existe até hoje. Ele é cearense, né, a sede até do campeonato é em